Olá, sejam bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia. Estamos estudando aqui nesse canal todas as quintas-feiras, nesse horário, às 20 horas, o livro de Atos dos Apóstolos. E hoje a aula de número 44. Faremos uma breve recapitulação, do que estudamos na aula passada, e você tem liberdade, se ainda não se inscreveu, em se inscrever no nosso canal. Se puder estar participando no chat ou também fazendo alguns comentários, alguma pergunta que você queira fazer, fique à vontade. A participação nos comentários é importante porque isso traz um pouco mais de relevância para o nosso canal, tá bom? Vamos lá. Bom, estamos hoje falando a respeito do capítulo 18 de Atos dos Apóstolos. Na aula passada nós terminamos da seguinte forma. Ainda em Atenas, logo após a reunião lá no Areópago, alguns juntaram-se a Paulo e creram na fé, e dentre eles estavam dois personagens que aparecem aí nesse texto. Um é o Dionísio e a outra é Dâmaris. Na aula passada nós falamos quem são esses dois. De Atenas, então, Paulo foi para a cidade de Corinto, capital da província romana de Acaia. E em Corinto, ele encontra um casal fantástico, chamado Áquila e Priscila. Aqui você começa a ouvir falar desse casal. E Paulo, então, passa a morar com eles, até porque esse casal tinha uma mesma profissão que Paulo. Eles também eram fazedores de tenda. E na aula passada nós falamos mais detalhe como foi e o porquê que esse casal foi aparecer em Corinto. Todos os sábados, Paulo então pregava na sinagoga, e com a chegada de Silas e Timóteo, isso deu um up na vida de Paulo, até porque acho que com a chegada deles trouxe recursos de ordem financeira. Ele então teve a oportunidade de parar de fazer tendas e dedicar-se integralmente e exclusivamente à pregação do Evangelho. E com a resistência por parte dos judeus da cidade de Corinto, Paulo se dedica a anunciar Cristo aos gentios. Trabalhamos um pouco também a respeito disso, porque isso já havia acontecido no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Bom, dando continuidade ao capítulo 18, com a chegada de Silas e Timóteo, trazendo ofertas da Macedônia, Paulo intensifica o trabalho. Por que eu falo nisso aí novamente? Porque eu quero citar um texto bíblico que corrobora essa afirmação que eu acabei de colocar. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 8 e 9, diz assim: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco em Corinto, já que é a segunda carta aos irmãos de Corinto, e ele prossegue dizendo: quando eu estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém eu fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Aqui confirma que ele trabalhou para não ser pesado aos irmãos, e confirma também que com a chegada dessa equipe dele, da Macedônia, ele então tem os recursos que ele estava necessitando. Então, vamos continuar a nossa releitura a partir do versículo 7 do capítulo 18 de Atos. Vamos lá. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Tício era o nome romano comum. Então, por isso, a expressão justo, o sobrenome dele, Tício Justo, era usado exatamente para distinguir de Tito, até porque no grego os nomes são muito, mas muito mesmo parecidos. É como se fosse o Tício fosse Titius e Tito era Titus. A diferença no português um T
a mais, né? Então, ou aliás, um I a menos, Titius e Titus. Então, o nome justo vinha exatamente para fazer também diferença com relação a esse discípulo de Paulo. Assim como Tito, gentio, o Tício era um gentio incircunciso, porém frequentava a sinagoga, então era um gentio, mas um gentio temente a Deus, e por isso frequentava assiduamente a sinagoga. 8º versículo diz assim: Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Então o ministério de Paulo foi um ministério profícuo lá na cidade de Corinto. E a expressão é que Paulo os batizou, a Crispo e a sua família, né? Lá em 1 Coríntios 1:14, diz assim: dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. Ou seja, apenas os dois que Paulo batizou. E como nós estamos falando de Crispo, eu fiz questão de trazer a primeira carta em evidência para a gente trazer aí a confirmação. A conversão do povo lá de Coríntios continuou diariamente. Houve realmente um grande crescimento da igreja ali em Corinto. Versículo 9: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado. Versículo 10: pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Queridos, Paulo já havia tido essa experiência de ver o Senhor já algumas vezes. A primeira vez foi por ocasião da sua conversão. Segunda oportunidade, ele vira no templo em Jerusalém, num momento de êxtase, essa expressão bíblica lá no original, e agora ele contempla em visão, né? Olha o que diz Atos 22, versículo 17 e 18. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Atos 9, de 4 a 6, é essa experiência que eu acabei de citar, que é uma visão que ele teve do Senhor. A outra está lá em 1 Coríntios 15, 8. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. E o Atos 22, que eu citei a referência anteriormente, mas agora sim, Atos 22, 17 e 18, quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Ou seja, Paulo aqui mostra 3 oportunidades que ele teve a visão nesses textos que eu acabei de enumerar para você, né? Uma presença protetora e de unção especial quando, nesse momento aqui, no versículo 9 e 10, ele diz: não tenha medo, continue falando, não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Ou seja, já havia começado ali uma tentativa de um levante na cidade para combater, né, a mensagem de Paulo, a pregação de Paulo. Mas Deus então aparece a ele e diz: ó, se move daí não, cara, fica aí, porque eu tenho uma obra específica para você aí e eu estou contigo, nada vai acontecer com você. Então olha só, alguns destaques desta visão. Em primeiro lugar, foi uma ordem expressa de Deus. A pregação deveria prosseguir, mesmo diante dessa oposição mais implacável que estava acontecendo nessa cidade. E com as experiências anteriores, como em Listra,
quando apedrejado, e mais recente em Tessalônica e em Filipos, a tendência dele era o medo paralisante, e a tendência dele era sair da cidade, como aconteceu nas duas últimas citadas agora. E Deus sabia disso, que essa deveria ser a posição normal de Paulo, né? Uma vez que a experiência em Listra foi terrível, quando ele foi tido como morto e jogado no lixão da cidade, logo depois do apedrejamento. E então Paulo ficou mais esperto, mas aqui Deus diz: olha, pode ficar que nada vai te acontecer, e eu garanto, e a garantia que eu te dou é a minha presença. Ó. Segundo, essa visão veio de uma promessa consoladora, ou seja, uma ordem seguida de uma promessa de estar com ele e que ninguém o feriria. Queridos, Deus é o nosso socorro bem presente, ele é o nosso escudo protetor. E quando ele diz para Paulo: eu estou contigo e ninguém vai te ferir, pronto, Paulo aquietou o seu coração, né? Em terceiro lugar, trouxe aqui uma revelação gloriosa. Qual é a revelação? Que havia muitos eleitos naquela cidade, havia muita gente que precisava conhecê-lo e se converter. Ou seja, como se Deus estivesse descortinando para Paulo quantas pessoas ainda precisavam se converter naquela cidade. Então, o projeto de Deus é que ele não saísse por causa disso. Versículo 11. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhe a palavra de Deus. Então, é bem possível que durante esse período que ali ele ficou, ele tenha evangelizado também os distritos vizinhos da Acaia. Por que a gente pode afirmar isso? Com base na segunda carta aos Coríntios, no primeiro versículo do primeiro capítulo, quando ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. Então essa expressão mostra que esse tempo, de repente, foi tempo suficiente para que ele também fosse nas cidades circunvizinhas de Corinto. Versículo de número 12, vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação, versículo 13: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Mas que tipo de lei? A lei judaica. E quando eles foram ao tribunal falar com um procônsul chamado Galho, e Galho era romano, levando a lei judaica, vamos ver qual foi a reação de Galho. Queridos, Galho, ele era mais velho que o irmão dele, chamado Sêneca. Sêneca é um camarada que, quem lê história universal, principalmente na área da filosofia, vamos ver que Sêneca era um filósofo e ele era o tutor de Nero. Olha só, tutor de Nero. O Galho era admirado como um homem de excepcional retidão, equidade, né? E calma, era um homem tranquilo. E os judeus então alegavam que Paulo estava propondo uma religião não reconhecida pela lei romana, da mesma forma que o judaísmo era reconhecido pela lei romana. E foi por aí que os judeus tentaram fazer com que o procônsul pudesse julgar Paulo ali e até mesmo condená-lo. Se Paulo tivesse a oportunidade de falar, ele teria sustentado que o evangelho que pregava era a fé dos seus pais. Era assim que Paulo fazia quando acusado de estar pregando uma nova doutrina. E se fazia parte do judaísmo, quer dizer, da religião dos pais, então que Roma não precisava entrar nessa história, porque Roma já aprovava o judaísmo. Essa era a forma de defesa que Paulo sempre apresentou.
Porém, olha o que diz o versículo 14, 15 e 16. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Galho foi firme, né? Era um homem justo e calmo, mas olha o que ele fez, ele expulsou os judeus do tribunal dele. A forma como eles foram expulsos, nós não sabemos, a Bíblia não revela, né? Mas, vamos lá, Paulo não teve, queridos, em nenhum momento essa oportunidade de se defender perante esses seus acusadores no tribunal de Galho, até porque não havia ainda um processo a ser respondido, e outra porque Galho não permitiu. Galho, ele não acolheu a acusação dos judeus, por isso que ele impediu Paulo de falar. Tipo, eu não aceito a acusação, então não há problema para ter que ouvir, ter que discutir. Por quê? Porque se tratava de uma matéria religiosa. Ele ainda deixou claro que se fosse um crime, eu entraria nessa história, mas é a respeito da religião de vocês. E ao expulsá-los, Galho deixa claro que Roma não se envolveria em controvérsias religiosas. Na prática, Galho estava dizendo que aprovava a fé que Paulo estava pregando, a fé cristã. Versículo 17, então todos se voltaram contra Sóstenes. É a primeira vez que aparece a palavra Sóstenes, o chefe da sinagoga. Mas não era o Crispo que era o chefe da sinagoga? Então, eu não sei se com a conversão de Crispo surgiu uma vaga e Sóstenes se tornou o chefe da sinagoga, ou se ele era uma espécie de vice-chefe, né, da sinagoga. Se foi, os judeus perderam os dois principais líderes da sinagoga com a mensagem de Paulo. Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, mas Galho não demonstrava nenhuma preocupação com isso. Bom, aqui não fica claro se foi os gregos ou os judeus que espancaram Sóstenes, porque talvez os judeus poderiam entender que não houve uma força de argumentação a ponto de condenar Paulo, ou não sei, ou se foram os gregos vendo ali uma oportunidade de manifestar seus sentimentos contra os judeus. Nós não sabemos, porque a Bíblia não revela isso, mas no primeiro versículo da primeira carta aos Coríntios, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Aparece aí o nome desse irmão. Talvez fosse, como eu já disse, o segundo chefe, o vice-chefe da sinagoga de Corinto, a tornar-se cristão em resposta à pregação de Paulo. Bom, versículo 18, prosseguindo, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo, depois despediu-se dos irmãos e navegou para Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Bom, agora com tudo apaziguado, no tempo certo, num momento de possivelmente uma direção de Deus, Paulo sai de Corinto rumo a Éfeso e leva consigo esse casal precioso. O fato do nome de Priscila vir na frente do nome de Áquila possivelmente indica que Priscila fosse mais importante do que Áquila no quesito trabalho, né? Ali talvez uma líder de célula, uma poderosa supervisora de setor, de área, alguma coisa assim, né? Então com relação aqui agora, quando ele toca no assunto de raspar a cabeça, possivelmente
se tratava de um voto de Nazireu, conforme está lá em Números capítulo 6. Lá existe, vamos dizer assim, um Nazireu mais profundo, que é aquele que desde criança não podia cortar cabelo, etc. Como foi o caso de Sansão e outros, né? Mas também tinha o voto de nazireado temporário, e possivelmente seja esse que Paulo fez. Eram votos de gratidão, votos de ação de graças por livramento, e possivelmente seja por causa daquela turba que se levantava contra ele em Corinto. Então ele faz um voto para que Deus pudesse realmente guardá-lo. E agora em Cencreia, uma vez fora de Corinto, e indo em direção a Éfeso, ele rapa a cabeça no sentido de marcar o fim do voto do nazireado feito ali, né? A expressão rapar a cabeça nos faz lembrar então que o voto nazireado é deixar o cabelo crescer, e possivelmente foi isso que Paulo fez. Versículo 19 e 20 diz assim: chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficasse mais tempo. Não cedeu. Bom, Éfeso, a mais importante cidade comercial da Ásia Menor, capital da Ásia provincial, protetora do templo de Artemis ou Ártemis. Você vai ver em algumas outras versões bíblicas o nome Diana. É porque uma levava o nome grego, Ártemis, e Diana, o termo romano da mesma deusa, né? Aí você já começa a ver um sincretismo religioso aqui. Prestariam uma ajuda valiosa quando Paulo voltasse a Éfeso. Então Áquila e Priscila permanecem ali, inclusive continuando o trabalho que Paulo já iniciou nesses poucos dias que ali ficou, né? Dando conselhos sobre onde e como a obra ali poderia ser iniciada. Versículos 21 e 22 diz: mas ao partir prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso e deixou então Priscila e Áquila. Versículo 22, ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Bom, aqui pode se referir a uma igreja em Cesareia, o que eu acho discutível, porque usam o termo subir, e geralmente esse termo subir se referia a Jerusalém. Então esse verbo subir torna mais provável que ele tenha ido até a igreja de Jerusalém, e era até uma oportunidade de estar lá para prestar contas do trabalho missionário que ele estava fazendo. E a expressão é subir porque em Cesareia estão ali na mesma linha do nível do mar, e Jerusalém estava a uma altura de aproximadamente 760 metros de altura, né? Então, versículo 23, depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então ele volta de Jerusalém, ele vai até Antioquia, possivelmente para fazer a mesma coisa, prestar relatório, porque afinal de contas era a igreja de Antioquia que havia enviado Paulo para essa obra missionária. Então ele volta até para ver também como estava a situação espiritual da igreja, onde ele era pastor, e também para prestar relatórios, até por causa da quantidade de tempo que ele havia passado distante dos irmãos. Aqui não diz quanto tempo ele ficara em Antioquia, mas já engata no mesmo versículo a sua partida em direção à Galácia, à Frígia, para passar em revista todas as igrejas que ele havia implantado, tanto na primeira quanto a viagem missionária. Ele pega o mesmo percurso da segunda viagem missionária, mas passa por todas as igrejas da região, né? Embora o objetivo dele era voltar para a cidade de Éfeso, onde ele havia terminado a obra anteriormente. Então o objetivo dele era recomeçar do ponto de partida onde ele terminou. Versículo 24, enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso
Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Bom, aqui narra um paralelo. Enquanto Paulo está visitando as igrejas da Galácia e da Frígia, vendo como estava a fé dos irmãos e fortalecendo-as, nesse ínterim aparece esse homem chamado Apolo de Alexandria. Apolo era uma abreviatura do nome Apolônio. Apolo fica melhor, né, do que Apolônio. Era bem parecido com Paulo, esse Apolo, ele é um camarada fervoroso, uma boa oratória e um conhecimento profundo das Escrituras. E tanto eram tão parecidos que vamos ver que no futuro eles tiveram um desentendimento. Lá na frente a gente vê, os dois tinham sangue quente, né? Temperamento forte. Então Apolo, ele era um homem eloquente, cheio de entusiasmo e poderoso nas Escrituras. É o texto que aparece no versículo que lemos, né? E Alexandria, a sua cidade natal, era a Alexandria lá do Egito, recebe esse nome porque o fundador foi Alexandre o Magno, no século IV, lá no ano 332 a.C. E era a segunda cidade mais importante do império. E havia um número poderoso de pessoas, de judeus, na cidade de Alexandria. Alexandria era um grande centro de cultura, de educação, de filosofia, perdia apenas para Atenas, a cidade grega de Atenas. Foi nessa cidade, a Alexandria, que surgiu a Septuaginta. O que é isso? Septuaginta é uma das traduções uma das traduções mais importantes da Bíblia. Quase que não saiu. Septuaginta. E eu vou aproveitar aqui para falar de uma outra igualmente importante tradução, que é a Vulgata. Qual é a diferença de um e outro? A Septuaginta foi feita por cerca de 72 pessoas, homens sábios, que traduziram, claro, o Antigo Testamento, porque o Novo ainda não existia, estava acontecendo nesse período, e a Septuaginta foi a tradução do hebraico para o grego, e a Vulgata do grego para o latim, né? Então, são duas traduções muito importantes, muito importantes. Bom, outro destaque que eu quero falar a respeito de Alexandria, que lá estava a maior e a mais importante biblioteca universitária, dotava de cerca de 700 mil livros, lembrando que não eram livros assim como o que nós temos hoje, fininho assim, como esse, não, eram todos pergaminhos, né? Rolos enormes. Imagine o tamanho dessa biblioteca para comportar tantos livros assim, desse tamanho, desse porte, né? Versículo 25 diz assim: forem instruídos no caminho do Senhor e com grande fervor, falando de Apolo, com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Bom, se ele apenas havia sido batizado com o batismo de João, aquele batismo do arrependimento, ele não era batizado por causa da obra expiatória e consumatória de Jesus ali na cruz. Na verdade, possivelmente ele não tenha nem escutado a respeito da crucificação e nem da ressurreição de Jesus, mas ele apenas conhecia a versão de João, né, que Jesus era o Messias, que havia de vir. Então essa era a versão que ele pregava, né? Ele só sabia a respeito basicamente do que João de repente ensinou para ele. No versículo 26 diz: logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Aqui sugere um acolhimento especial. É possível que Áquila e Priscila abriram portas para que Apolo pudesse ficar hospedado ali e, claro, ser discipulado, porque Apolo precisava aprender tudo a respeito de Jesus, e Áquila e Priscila tiveram um olhar clínico, olhou para eles como uma pessoa capaz e inclusive de ajudá-los na disseminação do Evangelho naquela
naquela região. Vemos aqui a graça que estava sobre Priscila e Áquila, mas vemos também aqui um espírito ensinável por parte de Apolo, depois de já ser um pregador conhecido, ele aceitar ser ensinado, né, a respeito da fé cristã. Claro, a Bíblia não revela aqui, mas possivelmente Apolo tenha sido batizado em nome de Jesus, porque essa, lembra, foi a condição que Pedro colocou lá no primeiro sermão, né, dessa nova era da igreja cristã, lá no Pentecoste, quando eles perguntaram: irmãos Galileu, o que faremos nós? E Pedro disse: arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus. Então, possivelmente, Apolo teve que ser batizado e quem sabe, foi esse casal, ou Priscila ou Áquila, que batizou, possivelmente Áquila, né, batizou Apolo. Versículo 27, querendo ele ir para Caia, Apolo, querendo ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Então ele foi possivelmente para a cidade de Corinto, estabeleceu ali a base dele, como Paulo fez, e não deixou de visitar as igrejas que já estavam abertas por Paulo em toda a Caia. Ele então passou a integrar a igreja de Cristo, a família espiritual, com a ajuda desse casal brilhante, Priscila e Áquila. Bom, versículo 28, o último versículo de hoje: pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Bom, aqui juntava poder com profunda compreensão das Escrituras. São duas coisas que nós precisamos buscar ter. Às vezes nós encontramos pessoas cheias do Espírito Santo, mas vazios da palavra. Às vezes nós encontramos pessoas poderosas, profundas na palavra, mas vazios do Espírito Santo. Assim como lá era o início da igreja cristã, nós hoje estamos no fim da igreja cristã. Precisamos que Deus levante homens e mulheres como esses: Apolo, Áquila, Priscila, Silas, Paulo, Timóteo. Essa galera que estava em franco avanço do Evangelho e não mediu esforços para pregar a palavra. Que o Espírito Santo, quem sabe, possa desafiar você a se colocar à disposição do Senhor também para ser usado poderoso na palavra. Para isso, nós temos a nossa escola ministerial. Convido todos vocês a participarem da escola ministerial Betel. Entre em contato conosco, querendo estudar, né, crescer no conhecimento da palavra. Aqui a gente começa do zero e vamos até um curso teológico. E quem sabe você será usado com o poder do Espírito Santo na pregação do Evangelho nesses últimos dias da igreja aqui na face da terra. Graças então ao mentoreamento de Áquila e Priscila, Apolo foi de grande utilidade na igreja da Acaia. Então, concluo aqui hoje a aula de número 44. Se Deus permitir, estaremos de volta na próxima quinta-feira com a seguinte aula. E convido a você a voltar a estar conosco, tá bom? E vamos orar ao Senhor e pedir a Deus para que Deus possa, quem sabe, conclamar você e se colocar à disposição do Espírito Santo para ser usado poderosamente nesses dias. Deus abençoe sua vida, uma boa noite de sono reparador para você, para sua família. Um grande beijo no seu coração e um grande abraço. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Valeu.